Veja bem, o que aconteceu na realidade, o que aconteceu em fato, em realidade, é exatamente o oposto do que disse o Geyer. Para o Geyer, Trump iria esmagar, iria detonar, iria humilhar o Lula. E exatamente o oposto que aconteceu. Não é só isso. Eu estou colocando o Geyer aqui e esse vídeo engraçado dele, que virou meme, mas este foi o discurso de todos eles. Foi discurso do Eduardo Bolsonaro, do neto do ditador, dos outros deputados extremistas da direita, dos principais influencers, todo mundo fez o mesmo discurso. E mesmo depois da reunião, ainda teve gente, nós mostramos aqui no vídeo anterior, que mentiu, dizendo que o Lula de fato foi humilhado mesmo e tudo mais. Olha, se você estiver duvidando ainda disso, eu vou trazer aqui o Fernando Hessel, que é um cara de direita, não é um cara, é um cara que nunca votou no Lula e nunca votou na esquerda. Mas eu quero que você compreenda porque ele é um observador da Casa Branca. Ele está nos Estados Unidos, é um observador da Casa Branca e do Pentágono, e ele fala o que de fato aconteceu. Veja bem, isso daqui é fato. E nem é você não pode dizer que é um cara de esquerda, que é um cara ideológico. Não, ele é de direita. Ele nunca votou no Lula. Mas ele está retratando uma realidade. Então o nome dele é Zelar, e ele está retratando uma realidade. Veja em detalhes o que aconteceu nessa reunião, para você entender que tudo aquilo que os bolsonaristas estão falando e falaram é o oposto. Olha bem e presta bem atenção no que vai dizer agora o Fernando. Sem exageros, todos os líderes agora querem saber que segredo é esse. Numa semana, Lula desce o cacete no Trump e na semana seguinte é abraçado pelo Trump, sem qualquer arranhão. Me expliquem essa mágica. Agora, vocês acreditam mesmo que esse papo, esses temas divulgados aí amplamente foram conversados de verdade? Você acredita mesmo nisso daí? Você jura pra mim? Olha, pra mim, este encontro nada mais foi aquele encontro de novos amigos, pra tomar umas, e cada um colocar aquilo que pensa. Se eu fosse destacar aqui algo pontual que ninguém está falando, é um negócio simples chamado eleições no Brasil. Esta, sem sombra de dúvidas, foi a cerne deste encontro, indubitavelmente. Presta atenção, estamos a poucos meses das eleições do Brasil e aqui nos Estados Unidos. De que adiantaria o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, amarrarem assuntos profundos, estratégicos, com o risco, por exemplo, do Lula não ganhar uma eleição? Só um burro mesmo para acreditar nessa história. Só virgem deve acreditar nisso. Me desculpem as virgens. É evidente que o assunto foi apoio à reeleição do presidente Lula. Gente, é só pensar. Se você inicia este assunto como sendo prioritário, todas estas outras pautas acontecem automaticamente. Como Trump vai alinhavar, por exemplo, terras raras? Trump vai correr o risco de ter outro presidente, que este novo presidente pode inviabilizar este acordo, essa conversa de hoje? Então, pensem mais profundamente comigo. Poxa, não precisa ser um guru para imaginar isso. Isso vai servir de campanha eleitoral. Aguardem. Isso é para arrebanhar os eleitores do Bolsonaro. É quase que uma bomba de efeito moral. Vocês precisam entender que as relações comerciais entre países, as relações diplomáticas, são como um turf, são como uma corrida de cavalo. Você precisa apostar num cavalo, apostar num jockey. E no hipódromo, você vai ganhar, né? Ou vai ganhar sempre o melhor cavalo. Não há chance de apostar num pangaré. Trump é jogador. E todo sentido nesta palavra. Trump é um jogador de golfe, joga quase que diariamente. Ele não vai jogar cartas fora, rasgar as cartas. Vamos deixar de ingenuidade. Gente, não quero ofender ninguém aqui, mas a política é exatamente isso. A política é clássica em qualquer parte do mundo. Quem foi o cara que negociava com as multinacionais do Brasil, com as multinacionais alemãs? Quem? Vai lá você negociar com o presidente de qualquer empresa alemã. Os alemães, olha, os alemães são foda. Os alemães são piores que os americanos para você sentar numa mesa. Quem era o sindicalista que dobrava estes executivos, os gélidos processuais?
Lula. Olha, hein? Eu nunca votei no Lula. Nunca votei na esquerda. Esta habilidade do Lula, este talento, você não encontra hoje no Brasil e dificilmente no mundo. Vocês podem chamar ele de Nine, podem chamar ele de bandido, podem chamar ele de descondenado, até porque ele está cagando e andando, desculpa o termo, né? Para aquilo que você pensa, para aquilo que você diz e para aquilo que você posta. A sua crítica ou a sua opinião sempre será ignorada solenemente. O fato é que Lula, puramente, ele tem um DNA comercial. E Trump, um viciado por dinheiro, iludido pelo próprio espelho. Pois bem, então como você vê, o Lula mostra a grandiosidade que ele representa como um presidente de um país como o Brasil e como ele realmente tem condições para reunir em torno de si a credibilidade necessária para chegar nos Estados Unidos, uma semana antes descer o pau no Trump e ser recebido com um sorriso de orelha a orelha pelo próprio Trump. Veja bem,